a palavra do Senhor, sem distinção de pessoas, sem distinção de igreja, porque sabemos que estamos para somar e não para dividir no reino dos céus. Jesus veio aqui nessa terra para dar cada um de nós. Então não há separação entre os irmãos. Eu gostaria de convidar toda a igreja que trouxeram aí, cada um dos irmãos trouxeram suas Bíblias, abrindo o Salmo de número 139. E aqui vamos ver o que o Senhor vai dizer para nossas vidas aqui nesta noite, porque sabemos que quando louvamos ao Senhor, Ele está agindo a nosso favor em nossas causas, está agindo em nossa família, está agindo em nossos serviços, aonde quer que haja necessidades, Deus está agindo por intermédio da minha fé, porque eu aceitei buscar a sua presença para a minha vida. Eu entendi que Ele é Deus e que se não for a sua presença em minha vida, eu não irei conseguir alcançar aquilo que o meu coração almeja. Amém? A palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe atendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra da minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, me treceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu mandarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te obedecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço com ódio completo, tenho por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, igreja? Amém. De Deus, pode se sentar. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer um convite a toda a igreja.
me entregou essa mensagem, eu não tinha muita certeza se seria isso mesmo, que o Senhor quisesse que falasse o coração da igreja. Mas quando o pastor Márcio ali foi usado por Deus, ele disse aqui o título do salmo: a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Então o Senhor vem confirmando aquilo que Ele quer entregar para as nossas vidas quando chegamos em tua casa. É importante que quando chegamos à presença do Senhor, a primeira coisa que eu faço é abrir meu coração, para que essa palavra possa entrar em minha vida. Porque quando a palavra entra, há transformação, há entendimento renovado, há convicção daquilo que eu tenho feito na presença de Deus, e eu entendo que eu sou amado por esse Deus de uma forma extrema. Meus irmãos amados, por mais que tentamos explicar o amor de Deus, por mais que tentamos falar de Deus, das suas maravilhas, não conseguimos expor tão grande amor em palavra, porque como diz o salmista aqui, nos falta entendimento para que venhamos a expor a vida de Deus, porque está além da nossa compreensão. Mas naquilo que entendemos e que o Senhor deixa com que compreendemos, sabemos que o Senhor está presente em meio a toda situação. Cada um que está aqui nessa noite, em qualquer lugar que esteja louvando o nome do Senhor com sinceridade, tem que entender o seguinte: que foi chamado por Deus, que foi escolhido por Deus, e que por Deus não há acaso. Deus não erra. Deus não errou quando te chamou. Deus não errou quando formou a sua vida. Deus não errou quando te deu a oportunidade. Jesus não foi entregue naquela cruz lá em prol da sua, da minha vida à toa, porque Ele sabia o que iria acontecer na vida de cada um de nós a partir do momento que houvesse valorização de nossa parte daquele sangue vertido naquela cruz. Então entendemos aqui nessa noite, através do salmista, que teve um contato com esse Deus, uma experiência tão profunda, que da presença de Jesus não há como fugir. Da presença desse Deus não há como escapar, porque Ele está presente em todo lugar, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todo lugar. E meus amados irmãos, com a sua força e poder, não há outro igual. E o salmista vem falando aqui, e quando começamos a acompanhar aqui o entendimento do salmista falando a respeito desse Deus maravilhoso, entendemos, meus irmãos, que Jesus conhece a cada um de nossas vidas muito mais profundo do que nós entendemos. Às vezes achamos que Jesus nos conhece, mas Jesus conhece muito mais do que pensamos ou achamos que Ele conhece as nossas vidas. A igreja se perguntasse: por quê? Por que Jesus me conhece desta forma? Por que, meus amados irmãos? Porque foi Ele que te formou, foi Ele que me formou. Por isso a palavra de Deus não há engano. Quando dissemos assim: o Senhor tem um projeto na sua vida, muitos ousam dizer dessa forma, ao escuto isso de todas as bocas de todos os crentes, que o Senhor tem um projeto na minha vida. Então parece ser um costume falar, mas não é um costume não. O Senhor certamente tem um projeto na vida de cada um que aqui está, porque a palavra nos afirma isso aqui esta noite. Iremos entrar nessa palavra ainda. Então, primeiramente, quando eu chego na casa do Senhor, o Senhor quer que eu entenda que eu sou especial. Aquele pensamento que eu não vou conseguir, aquele pensamento que eu não sou merecedor de Jesus em minha vida, tem que sair do meu coração. Porque o inimigo de sua alma, de minha alma, trabalha dessa forma, colocando em sua mente que você não é merecedor de Jesus, que você é errado, que você é pecador, que você não merece a graça de Deus em sua vida. Mas, meus amados irmãos, o que venhamos a entender, firmado na palavra do Senhor, é o seguinte: Ele nos amou primeiro. Por quê? Porque mesmo sabendo do meu pecado, do meu erro, das minhas iniquidades, Ele me amou, porque Ele se entregou naquela cruz pela minha vida, por sua vida, por cada um que aqui está nessa noite. Então, em meu coração não há espaço mais para
as outras coisas, porque eu entendo que Jesus me ama de uma forma incomparável, de uma forma que eu não sou merecedor. E quando começamos a pensar dessa forma, aí começa a haver gratidão em nossos corações. Aqui no versículo 7 iremos ver o que? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quantas das vezes vemos pessoas ali que desfalecem sua fé e falam assim: não, eu vou sair da casa de Deus, está difícil, eu não aguento mais. Mas o salmista diz aqui: para onde você for, ali está esse Deus. Se você fugir da presença de Deus, esconder no abismo profundo, ali o Senhor está, porque Ele te vê. Se você descer no fundo do mar, ali também o Senhor está. Até uma cama na sepultura, como Davi disse aqui, ali o Senhor está também, porque Ele sabe de todas as coisas. Aí a igreja pode estar pensando assim: se o Senhor está em todo lugar que eu estou, por que não age a meu favor? Lembra que saíste fora de sua presença, mas Ele está ali te olhando. Aonde você está colocando os seus pés, Ele está te olhando. Por quê? Esperando da sua parte, da minha parte, uma reconciliação, para que Ele possa agir em minha vida num sobrenatural. Meus amados irmãos, quando deixamos Jesus falar aos nossos corações, entendemos que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E não é a acusação que o mundo impõe sobre as nossas vidas que irá fazer com que Jesus nos ame menos, porque Ele se entregou por mim, por você, por cada um que aqui está. E como Ele se entregou, Ele diz o quê? Eu sou agora advogado de suas vidas, porque é Ele que assumiu os seus delitos, foi Ele que assumiu os teus defeitos, os meus defeitos. Agora, quando o inimigo vier acusar a minha vida, a sua vida, quem vai te defender? O teu advogado, que foi naquela cruz e derramou o seu sangue ali por sua vida, por minha vida, para nos lavar e nos purificar de um pecado que estava nos trazendo a ruína, que estava nos trazendo a condenação de morte. Aí entendemos o que? Eu sou amado de Deus. Esse Deus me ama mesmo. Esse Deus tem um projeto na minha vida. Eu posso dizer dessa forma: Ele tem um projeto na minha vida. Vamos lá nos versículos 11 e 12. Aqui diz a palavra do Senhor: se descer de certo as trevas, encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Meus irmãos, a presença de Jesus é tão grande em mim e sua vida, que para Jesus não há treva. Não há treva. Muitas das vezes, muitos crentes ficam temendo aí as hostes espirituais da maldade, ficam temendo aquilo que Satanás pode fazer. Mas para aqueles que creem em Deus mesmo, não tem que ter temor de Satanás, porque a palavra diz que ele já está derrotado. E se você tiver a presença de Jesus em sua vida, aqui a palavra afirma que Ele é a própria luz. E aonde você chegar, essa luz irá se chegar. E mesmo que haja treva, as trevas irão se transformar em luz. Jesus me mostra o seguinte: aquele ambiente que muitas das vezes nós nos encontramos ali, carregado. Em muitos momentos pensamos assim: se sou eu aqui, Senhor, quantas pessoas à minha volta que não protestam a mesma fé que eu, que não creem no Senhor da mesma forma. Mas eu me lembro desse versículo aqui: esse Deus que está comigo, Ele é luz. E por mais que haja treva à minha volta, se a luz que brilha em meu coração da parte de Deus está realmente em mim, vai ter que haver uma mudança ao redor. Vai ter uma mudança acontecer por intermédio da luz de Jesus que está em sua vida, que está em minha vida. Então entendemos que o que? A partir do momento que fomos chamados por Jesus, eu não posso me limitar mais, eu não sou mais aquela mesma pessoa sem entendimento. Porque agora Jesus me comprou, me transformou e me deu entendimento e quer que eu vou adiante, proclamando aquilo que Ele tem feito em minha vida, falando da sua salvação, falando do seu amor, falando da sua graça e misericórdia. Mesmo graça e misericórdia que até então teve caminho com a sua vida, porque cada um que está na casa do Senhor tem algo para contar, tem algo para contar. Mesmo que se arrependam dos seus passados ali, porque foi cometido na ignorância, o Senhor transformou, lavou e limpou, mas tem algo para contar do que fizeram antes
conhecer Jesus. Mas a palavra também diz que aquilo que ficou para trás, que fique para lá, que venhamos colocar os nossos olhos agora no alvo que é Cristo Jesus. As coisas velhas têm que ser jogadas de lado. Não venham lembrar mais de quem você era ou de quem você deixou de ser, porque Jesus te comprou naquela cruz do Calvário. Então venhamos a dizer assim, meus irmãos amados, quando eu digo para a igreja, Deus tem um projeto em tua vida, a igreja crê? Pode responder, a igreja crê? Amém. A igreja crê? Pode dizer amém? Amém. A palavra nos prova que essa noite que o Senhor tem um projeto em minha e em sua vida. Quando Jesus formou as nossas vidas, não foi por acaso, não existe acaso quando se trata de Deus. Quando começamos a palavra aqui, estava falando através do Espírito que não existe acaso, porque o Senhor faz tudo da forma certa. Hoje eu falei com o pastor Márcio, leva sobre guitarra. O que aconteceu quando o pastor chegou aqui? Ele estava no momento da porta. Então Jesus partiu para casa. Temos que entender que Jesus está no controle de toda a situação. Temos que entender que Ele está presente em meio às nossas vidas. A palavra aqui nos vai dizer, presta bem atenção, meus amados: os meus ossos não te foram encobertos quando do oculto fui formado e entrecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Então Deus, lá no ventre da sua mãe, Jesus já te conhecia, já te estava vendo lá ganhando forma, dia por dia, os seus ossos ali crescendo e ganhando forma. E Jesus estava te conhecendo. Quando você estava sendo formado, quando eu estava sendo formado, Jesus já estava estabelecendo um plano, um propósito para com a sua vida. E dizia bem assim, porque a palavra nos afirma que Jesus não chama ninguém para que tenha tristeza em sua vida. Jesus não chama para que ninguém seja cauda, mas cabeça. A palavra nos afirma isso. Jesus não permite que os filhos sejam criados para a derrota, porque tem planos bons na vida daquele que quer. Então, quando venhamos entender a palavra de Deus da forma que Ele quer que entendamos, compreendemos o que? Cada um que está aqui na casa do Senhor essa noite, Jesus tem um plano para ele. Jesus tem algo preparado, tem um propósito em sua vida. Porque na casa de Deus estamos aqui porque fomos chamados pelo Espírito Santo. E a palavra que nos afirma essa noite, que nos altos céus não há rascunho. Porque quando Jesus escreve alguma coisa lá, seja o seu nome no livro da vida, ou um projeto que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, Ele não vai lá apagar, não. Está escrito lá. A palavra que nos afirma: os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda delas havia. Então, na medida que você foi sendo formado, Jesus escrevendo a seu respeito lá naquele livro que tem lá nos altos céus. Então, quando falamos de um propósito, entendemos o quê? O propósito de Deus está aqui, estabelecido nos altos céus. Ele é o arquiteto de nossas vidas. Quando vamos fazer uma casa, o primeiro passo que tem que ser feito é uma planta para a casa ser feita, para a casa ser erguida. Da mesma forma, Jesus fez aqui com cada um de nós. Nós temos o nosso documento de identidade lá no céu. Quando os bebês recém-nascidos são ali registrados no cartório, o primeiro passo que a mãe faz quando ganha ele é registrar no cartório, não é isso? Mas não sabendo que o registro original está lá em cima, porque Deus escreveu no livro o seu nome. Deus já falou quem você vai ser, Deus já falou o que vai acontecer em sua vida. Mas, meus irmãos amados, o que Jesus quer que entendamos aqui nessa noite também é o seguinte: quantos tomam arrancos e arrancos até chegar na presença de Deus? Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas têm que passar por coisas que não precisavam passar para chegar na presença desse Deus? Antes de você saber que Deus te ama, que Deus quer usar a sua vida, o inimigo de sua alma sabe. Ele sabe, porque ele te viu.
conhece também. Não como Deus conhece, porque Deus conhece nós aqui por completo. Deus, daquela pequena formação, até quando nós estamos. Mas esse inimigo que sabe que Deus tem um propósito na sua vida, que sabe que Deus quer te usar, que através da sua vida almas se renderão aos pés de Jesus, ele vai tentar te matar de alguma forma, para que você não alcance aquilo que Deus tem preparado na sua vida. Por isso a palavra diz: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes, aquele que tem necessidade. Quantas pessoas aí fora estão doentes por necessidade de conhecer Jesus, vivendo dias maus, porque ainda não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Quantos ainda sofrem? Quantos ainda têm perecido? Quantos têm sofrido? E muitos ousam dizer ainda: será que o Senhor não tem visto? O Senhor tem visto sim, mas a palavra diz lá em Provérbios 8:17: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam pela madrugada me acharão. Então o primeiro passo é da minha parte: eu tenho que entender que eu sou chamado de Deus. Eu tenho que entender que Deus tem dias melhores para a minha vida. Mas para que eu entenda, eu estou dizendo mas eu seria aquele que estava no mundo, está precisando de uma palavra. Um de nós tem que dar palavra. Um de nós que está aqui tem que dar palavra desse Deus. A palavra diz assim: como me ouvirão se não há quem pregue? Como irão ouvir a mensagem de Deus e Jesus, sendo que não há quem pregue a sua palavra? A quem enviarei? Porque ninguém se dispõe ali. Quem se dispõe ali? Quem se dispõe ali? Então é isso que eu tenho que entender. Eu me disponho aqui. Eis-me aqui, Senhor. Assim como Isaías falou com Deus: eis-me aqui, eu me disponho. E quando Isaías falou aquilo com Deus, logo foi tocar em seus lábios. E Deus tocou em seus lábios. Ele não foi mais aquele mesmo homem durante toda a sua vida. Então, meus amados irmãos queridos, aqui nesta noite, mediante a palavra que o Senhor nos dá aqui, entendamos, cada um de nós, que somos especiais. Não é aquele problema lá que está no seu lar, não é aquele problema lá no seu local de trabalho, não é aquela luta lá que você tem vivido, que vai determinar o quanto Jesus te ama. Porque a palavra diz que no mundo teria aflição. Eu teria aflição, você teria aflição, cada um de nós teria aflição, porque estamos numa terra ainda, uma terra que é dominada pelo inimigo de nossa alma. Isso é a palavra que nos comprova, porque quando Deus expulsou Satanás lá do reino dos altos céus, ele disse assim: vai para a terra e lá construa o teu reino. Então aqui é o reino de Satanás, não tem nada pertencente a nenhuma de nossas vidas aqui que somos povo de Deus. Nada pertence a nós. Foi dito aqui nesta noite: não vos conformeis com as coisas aqui nesta terra, mas lutai para que as coisas sejam renovadas. Então eu tenho que lutar para quê? Para que o meu irmão entenda que Jesus ama a sua vida. Eu tenho que lutar para que ele entenda que só vida haverá quando Jesus estiver presente. Eu tenho que me esforçar para que ele entenda que a paz que o mundo dá não é igual à paz que Jesus dá, porque a paz que o mundo dá perece. E todas as vezes que buscamos ali alcançar refrigério em nossa alma, ou preencher os nossos corações ali com aquele vazio que se encontra dentro do coração de cada ser humano, muitos procuram preencher esse vazio nas drogas, na bebida, em outras coisas a mais, não sabendo que esse vazio só é preenchido por quem? Jesus Cristo, por isso. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo todo dia na porta dos nossos corações. Eis que estou à porta e bato, está insistindo. Se abrir, eu entrarei. O que cabe a mim abrir a porta desse coração, que muitas das vezes se encontra duro como pedra, para que Jesus possa entrar. Eu tenho que começar a analisar minha vida. Peraí, o que ocorreu de bom até na data presente de hoje? O que eu fiz sem Jesus? O que aconteceu que eu possa mergulhar? Eu tenho orgulho de alguma coisa que eu fiz antes de conhecer Jesus? Eu tenho orgulho? Então, isso é para quem muitas das vezes quer desviar da presença de Deus. O que conquistamos lá no mundo? Nada. Então, quando aquela pergunta é feita, quem quer aceitar Jesus? Logo a pessoa começa a pensar: eu tenho que abandonar isso, abandonar aquilo. Mas
nada de bom para ser abandonado. Você só vai ter grandes empregos na presença de Jesus. Quando entendemos realmente que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, que Ele está no controle, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem o melhor preparado, mesmo que haja luta, mesmo que haja dificuldade, não vai vir aquele desejinho em nossos corações, não. Eu tenho que sair da presença de Deus, porque do que adianta? Do que adianta eu ausentar da presença de Deus? Não vai resolver nada. Não resolve nada. Então tem que lutar para que Jesus estabeleça o seu reino aqui dentro do meu coração. Nós chegamos até a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, o templo, quatro paredes, aonde reunimos cada um aqui num só propósito. Para quê? Conhecer a Jesus, buscar a sua presença, buscar comunhão um para com os outros. Mas o lugar que Jesus habita, o lugar que Jesus quer morar, não é aqui, é dentro do seu coração, é dentro do meu coração. Jesus quer fazer uma transformação na sua vida, quer fazer uma transformação na minha vida, mas eu tenho que permitir. Ele não vai entrar à força, ele não vai sair empurrando a porta, não, arrombando, não. O inimigo vai fazer dessa forma, mas ele não faz, não, porque você tem o direito de escolher. Você tem que parar e começar a adicionar o que você quer para a sua vida, o que eu quero para a minha vida, para que eu possa entender que sem Jesus não há esperança. Muitos insistem em dizer que vive, mas a verdadeira vida só há com Jesus está presente. Então eu gosto daquela palavra assim, quando os irmãos sobem aqui no púlpito e dizem assim: eles que se oferecem com Jesus, uma palavra maravilhosa. Porque eu sei que a vida pode estar cheia de prova, mas o que importa é que Jesus está à frente. Eu estou feliz com Jesus, não importa o que ele está passando comigo, eu estou feliz com ele. Amém, meus irmãos? Eu lembrava da palavra hoje, eu estava falando com o meu irmão aqui, presbítero, do Paulo e Cícero estavam presos lá naquele cárcere ali. Eles estavam presos, mas louvando a Deus. Então, meus irmãos, falamos muitas das vezes em libertação. A libertação acontece aqui. Porque aqueles homens estavam presos, mas eles entenderam que por mais que tentassem fazer algo contra a sua vida, não iria conseguir fazer nada, porque as suas almas, o seu coração era de Jesus. E ninguém